O enigma quântico, espiando o microscópico. O que é física quântica e por que ela é tão esquisita? Essa pergunta abre uma porta para um mundo diferente de tudo que a gente conhece. Desafia o nosso bom senso, nos força a repensar a própria realidade. Este reino é o domínio do incrivelmente pequeno. Aqui, as regras familiares do nosso mundo cotidiano simplesmente desmoronam. É uma jornada ao coração da matéria, um lugar onde a intuição pode não ser a melhor conselheira. Prepare-se para uma exploração fascinante e, às vezes, desconcertante. A física quântica é o estudo científico desse mundo em miniatura. Ela explora o comportamento dos átomos. Mergulha ainda mais fundo nos elétrons, fótons e quarks. Estes são os blocos construtores fundamentais de tudo. A física clássica, a física de Newton, funciona maravilhosamente bem para os planetas. Explica como uma bola voa pelo ar. Mas para essas partículas minúsculas, a física clássica não dá conta do recado. Ela não consegue descrever suas ações bizarras. Então, um novo conjunto de regras foi necessário. A mecânica quântica fornece essas regras, revolucionando o nosso entendimento. Nosso mundo habitual parece previsível. Se você joga uma bola, consegue prever sua trajetória. Consegue saber sua posição e sua velocidade. Este é o conforto da física clássica. Mas o mundo quântico é outra história. As partículas nem sempre têm posições definidas. Elas podem existir em vários lugares ao mesmo tempo. Podem se comportar como partículas sólidas em um momento, e no instante seguinte, como ondas espalhadas. É um mundo governado por probabilidades, não por certezas absolutas. Essa indefinição inerente é uma característica central. Então, vamos mergulhar com coragem nessa estranheza. Vamos desvendar alguns de seus conceitos mais alucinantes. Essas ideias podem parecer ficção científica. No entanto, são rigorosamente testadas e confirmadas. Elas formam a base de grande parte da nossa tecnologia moderna. Lasers, smartphones, exames de imagem. Tudo isso depende de princípios quânticos. A física quântica não é mera curiosidade. É uma parte poderosa e essencial para entender o universo. E é uma fronteira ainda cheia de mistério. As múltiplas personalidades minúsculas do universo. Ondas, partículas e limites. Primeiro, vamos explorar o conceito da dualidade onda-partícula. Essa ideia pode parecer profundamente contra-intuitiva. Como algo pode ser duas coisas fundamentalmente diferentes ao mesmo tempo? No entanto, no reino quântico, é exatamente isso que acontece. Entidades minúsculas, como elétrons ou fótons, partículas de luz, exibem essa natureza dupla. Às vezes, agem como partículas distintas, localizadas. Pense nelas como minúsculas bolas de bilhar. Você pode contá-las. Elas têm uma localização específica. Outras vezes, essas mesmas entidades se comportam como ondas espalhadas, semelhantes às marolas se expandindo na superfície de um lago. Pense na luz, por exemplo. Quando a luz passa por uma fenda estreita, ela se espalha e cria um padrão de interferência. Este é o comportamento clássico de uma onda. Demonstra como a luz pode se curvar e se sobrepor. Contudo, quando a luz atinge uma superfície metálica, ela pode arrancar elétrons. Esse fenômeno, o efeito fotoelétrico, revela a luz agindo como um fluxo de partículas. Essas partículas, chamadas fótons, entregam energia em pacotes discretos como pequenas balas. Os elétrons, componentes fundamentais dos átomos, também exibem essa dualidade intrigante. Eles podem formar nuvens difusas, parecidas com ondas, ao redor do núcleo atômico. Ou podem atingir uma tela de detector, como partículas individuais, pontuais. Em seguida, encontramos o princípio da incerteza de Werner Heisenberg. Esta é uma pedra angular da mecânica quântica. Heisenberg descobriu um limite fundamental para o nosso conhecimento.
É impossível conhecer simultaneamente certos pares de propriedades de uma partícula com precisão perfeita. Por exemplo, quanto mais precisamente você determina a posição de uma partícula, gap, 2es, menos precisamente você pode saber seu momento, que inclui sua velocidade e direção. E o inverso também é verdadeiro. Isso não se deve a instrumentos de medição defeituosos. É uma característica inerente da própria natureza. Uma restrição cósmica intrínseca sobre o que podemos determinar. Imagine tentar localizar um mosquito bem pequeno e rápido num quarto totalmente escuro. Para ver sua posição exata, você poderia acender uma luz muito forte. No entanto, a força dos fótons de luz atingindo o mosquito inevitavelmente alteraria sua velocidade e direção. Seu próprio ato de medir a posição perturba o momento dele. O mundo quântico opera sob uma restrição semelhante. O ato de observar não é passivo. Ele influencia ativamente o sistema observado. Há uma troca inevitável, uma indefinição fundamental no cerne da realidade. Conexões fantasmagóricas e o famoso bichinho de Schrödinger, emaranhamento e superposição. Vamos agora mergulhar no conceito de superposição. Esta é outra das características mais famosas e desconcertantes da mecânica quântica. A superposição afirma que uma partícula pode existir em múltiplos estados ou condições exatamente ao mesmo tempo. Ela pode estar aqui e lá, pode estar com spin para cima e spin para baixo. Todas essas possibilidades coexistem como uma espécie de potencial. Essa mistura de estados persiste até que uma medição seja feita. O ato de observar parece forçar a partícula a escolher um estado definido. Antes desse momento de medição, é uma combinação fantasmagórica de todos os resultados potenciais. O físico Erwin Schrödinger ilustrou essa ideia de forma famosa com um experimento mental. Ele imaginou um gato colocado dentro de uma caixa selada. Junto com o gato, há um átomo radioativo. Se esse átomo decai, ele aciona um mecanismo que libera veneno, e o gato morre. Se o átomo não decai, o gato permanece vivo. De acordo com a mecânica quântica, até que a caixa seja aberta e uma observação seja feita, o átomo existe em uma superposição. Ele está simultaneamente decaído e não decaído. Consequentemente, o gato dentro da caixa é considerado vivo e morto ao mesmo tempo. Isso destaca as implicações bizarras quando as regras quânticas são aplicadas a objetos macroscópicos. Depois temos o emaranhamento quântico, um fenômeno que Albert Einstein descreveu de forma famosa como ação fantasmagórica à distância. Imagine criar duas partículas de tal forma que seus destinos estejam ligados. Elas se tornam intrinsecamente conectadas, parte do mesmo estado quântico. Não importa o quão distantes você separe essas partículas, do outro lado da sala, ou mesmo do outro lado da galáxia. O que acontece com uma partícula influencia instantaneamente a outra. A conexão é imediata. Parece operar mais rápido do que a velocidade da luz poderia levar um sinal entre elas. Isso deixou Einstein e muitos outros físicos profundamente perplexos, desafiando ideias fundamentais sobre localidade e realidade. Para entender melhor o emaranhamento, considere uma analogia com duas moedas especiais. Essas moedas estão ligadas de uma forma misteriosa. Você e um amigo pegam uma moeda cada. Vocês viajam para lados opostos do planeta. Você joga sua moeda e ela cai cara. Nesse exato instante, mesmo antes de qualquer comunicação, você sabe com certeza absoluta que a moeda do seu amigo caiu coroa. Partículas emaranhadas se comportam como essas moedas mágicas. Suas propriedades estão correlacionadas de uma maneira profunda. Medir uma propriedade de uma partícula revela instantaneamente a propriedade correspondente de sua parceira emaranhada, independentemente da distância que as separa. Poder quântico, moldando a inteligência artificial do amanhã.
Como esses estranhos fenômenos quânticos podem ser aproveitados para fins práticos? A resposta está, em parte, na computação quântica. Os computadores tradicionais, aqueles que usamos todos os dias, operam usando bits. Um bit pode representar 0 ou 1. É um sistema binário, simples e eficaz para muitas tarefas. Os computadores quânticos, no entanto, utilizam qubits. Graças ao princípio da superposição, um qubit pode representar um 0, um 1, ou uma combinação de ambos os estados simultaneamente. Além disso, devido ao emaranhamento, os qubits podem ser interligados. Seu poder de processamento coletivo, então, aumenta exponencialmente, não apenas de forma aditiva. Isso oferece um caminho para capacidades computacionais muito além das máquinas atuais. Esse extraordinário poder de processamento poderia revolucionar inúmeros campos. Os computadores quânticos prometem resolver problemas complexos que atualmente são intratáveis até mesmo para os supercomputadores mais poderosos. Isso inclui tarefas como descobrir novos medicamentos e materiais, simulando interações moleculares com precisão sem precedentes. Eles poderiam otimizar redes logísticas complexas, quebrar códigos de criptografia sofisticados e aprimorar a modelagem financeira. Essencialmente, poderiam enfrentar qualquer problema caracterizado por um vasto número de variáveis e possibilidades. Computadores quânticos podem até nos permitir simular sistemas quânticos complexos com mais precisão, ajudando-nos a entender a própria realidade quântica. E qual é o impacto potencial na inteligência artificial, IA? Sistemas de IA, especialmente modelos de aprendizado de máquina, prosperam com grandes volumes de dados e imenso poder computacional para treinamento. Os computadores quânticos poderiam fornecer ambos em uma escala totalmente nova. Eles poderiam acelerar o treinamento de modelos complexos de IA, potencialmente em ordens de magnitude. Isso poderia permitir que IAs identificassem padrões sutis e correlações em conjuntos de dados massivos e de alta dimensão que atualmente estão fora do nosso alcance. Imagine sistemas de IA capazes de projetar novos medicamentos que salvam vidas com velocidade incrível, ou modelar mudanças climáticas com precisão muito maior. A IA quântica pode até levar a abordagens algorítmicas totalmente novas, talvez até formas de inteligência que pensem de maneira quântica. O mundo quântico, com sua estranheza inerente, de fato desafia nossa intuição clássica. Ele nos força a aceitar uma realidade que opera por regras muito distantes da nossa experiência cotidiana. No entanto, este reino bizarro não é apenas um parquinho de diversões para físicos. É a camada fundamental do nosso universo. Ele sustenta a tecnologia que já usamos e detém a chave para inovações futuras transformadoras. A exploração da física quântica é uma jornada contínua. Ainda há tanto a aprender, tantos outros segredos a desvendar. Então, continue curioso. Continue fazendo perguntas. As menores maravilhas do universo estão esperando para serem descobertas.